Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 11 de 1 Coríntios. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos que vos entreguei. Aí Paulo chega mostrando para os coríntios, e ele tem um carinho especial com os coríntios, e ele puxa muito a orelha dos coríntios, principalmente com relação ao comportamento social. E os gregos gostavam muito de festas, os coríntios se convertem ao cristianismo, continuam gostando de festa. E aí Paulo vai dar orientações a eles de como eles se devem comportar, de como eles devem agir dentro da sociedade cristã. E ele tem esse jeito clássico, bem dimensionado, de iniciar o puxão de orelha, louvando-os, agradecendo a eles, sentindo feliz por ser lembrado, e aí ele pede que eles também sigam os preceitos que ele os ensinou. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. A questão aqui, os primeiros cristãos já aceitavam as mulheres dentro do templo em condições normais. Então não fiqueis bravas as mulheres, Paulo era machista. Olha, não, Paulo, ele ofereceu para as mulheres uma base de aceitação e de respeito pela sociedade daquela época. Naquela época, a mulher muitas das vezes era comprada como serva. Vivia dentro do lar quase como uma escrava do seu marido. E Paulo começa a dar para ela alguns destaques, algumas aberturas para que elas pudessem conviver de uma forma diferente dentro da sociedade. Então, quando Paulo chega e coloca que o varão é a cabeça da mulher, ele já está colocando ela como um ser humano. Não como uma escrava, como uma serva, como alguém que só servia para fazer aqueles serviços que o marido não fazia. Tá certo? Então tem que entender por esse lado. Ele já está dando um upgrade nas condições das mulheres daquela época. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Então o homem não poderia profetizar com nada na cabeça, tinha que estar com a cabeça plenamente descoberta. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Então a mulher não pode profetizar com a cabeça descoberta, tem que ter um véu na cabeça. Por quê? Mas ali ela já podia profetizar dentro da igreja para que todos ouvissem, e antes poderiam. Então ele já dá à mulher a possibilidade de ela estar junto dos seus companheiros de ideais e ali fazer suas profecias e ser respeitada. Mas ela tinha que seguir a regra, e a regra era não ter cabeça descoberta. Tinha que estar com um véu na cabeça. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que põe o véu. Olha que interessante. Você quer fazer suas profecias, não quer botar o véu na cabeça? Então raspa a sua cabeça. Tem a cabeça raspada. Mas como as mulheres não queriam ficar com a cabeça raspada, ponha o véu. Então ele deu para as mulheres uma condição bem desagradável, porque elas não iriam querer raspar a cabeça. Então elas usariam o véu naturalmente. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Ele já está dizendo que a mulher é uma glória para o marido que está do lado dela. Ela não é simplesmente um objeto. Naquela época, falar isso aqui que ele coloca a mulher como a glória do marido, para elas era uma felicidade muito grande. Então não podemos interpretar hoje, com os costumes de hoje, alguma coisa que há 2000 anos atrás era muito diferente. Em alguns países ainda é.
E cada um daqueles que estavam lá seguindo Cristo tinha que ter responsabilidade, porque a cabeça deles era para a glória de Deus. Ou seja, eles tinham responsabilidades muito grandes dentro da igreja e dentro da sociedade. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Ele está se referindo a Adão e Eva. Eva foi feita da costela de Adão. Então a mulher provém do homem e não o homem da mulher. Embora na vida cotidiana, normal de nós hoje mortais, não vamos entrar em Adão e Eva agora, porque Adão e Eva é um mito, é uma história que para as pessoas poderem entender que tinha um começo, foi colocado daquele jeito. Tudo bem, vamos seguir de agora para frente. E agora, a condição normal é todos nós, homens ou mulheres, nascemos de uma mulher. A gestação é feita na barriga de uma mulher. Então, nós viemos das mulheres. E naquela época, Moisés, para não colocar os homens abaixo da situação, entendo eu, colocou naquela forma mítica, dizendo que Deus tirou um pedaço da costela de Adão para fazer a mulher. Certo? Não vamos entrar nesse detalhe. Vamos lá. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Também se referindo aqui a Adão e Eva. Tinha o homem, mas ele está sozinho, então vou fazer uma mulher para fazer companhia para ele. Não é assim? Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Esse sinal, que era o véu, e certamente quando ele está falando um sinal sobre a cabeça do poderio, era também a forma dela mostrar que ela era casada ou não. Pelo aquele tipo de véu que se usa, normalmente identifica-se quem é a casada e quem é a solteira. Também tem isso. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. A partir então, hoje, ambos têm que conviver juntos e bem, porque ambos precisam-se mutuamente para estarem em comunhão com Deus. Olha que ele foi importante, já colocou para ter respeito pela mulher, para saber conviver com a mulher, mulher também saber conviver com o homem, ter respeito pelo homem, porque um e outro, juntos, fazem uma integração de energias para sintonizarem com Deus. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Lá atrás de Adão e Eva, a mulher veio de Adão. Agora o homem vem das mulheres através da gestação e do parto. Tudo bem, assim a gente está entendendo. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem a Igreja de Deus. Aí, a mulher já tem o cabelo, deve deixá-lo crescer, mas o homem não deve deixar o cabelo crescer. O cabelo estando grande, ele fica no lugar do véu, mas na hora de fazer as orações tem que usar o véu. E os homens não devem ter o cabelo crescido, tá certo? Então, ele vai colocando ali as regras que tinha dentro da sociedade daquela época e que os cristãos deveriam procurar seguir. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. E aí ele diz, quando eles se juntam nas festas, no tempo, na igreja, eles não estão se juntando para fazer coisas boas, eles estão errando. Vejamos. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e, em parte, o creio. Quando eles estavam reunidos na igreja, começavam a criar dissensões, que, em parte, ele acreditava que existiam realmente essas dissensões. Mas, em parte, eles saberiam também que todos tinham a responsabilidade de se manterem íntegros perante as coisas de Deus. E até importa que haja entre vós heresias,
para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Aqueles que estavam fugindo um pouco das regras, tudo bem, mas os que fossem sinceros deveriam se impor, deveriam colocar as normas e orientar os caminhos que se deveria seguir. É uma situação, é uma forma de nós procurarmos, então, unir forças para o nosso engrandecimento, para o nosso aprimoramento, para que todos nós, unindo no seu coração, pudéssemos e possamos fazer valer os ensinamentos de Deus, fazer valer os ensinamentos do Mestre e Senhor. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Ao juntarem na igreja, faziam-se ali a ceia, uma refeição, e alguns iam comendo mais desesperadamente, deixando aqueles que não tinham o que comer sem nada. Então, os primeiros comiam demais e bebiam demais. E Paulo recomenda moderação, educação, cortesia. Então, se vai se juntar ali e vai ter uma refeição, que saibam comer com moderação, com cortesia. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Se em casa você tem que comer e beber, respeite a igreja. Respeite aquele momento que você está ali no templo e deixe comer aqueles que não têm comida em casa primeiro. Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Se muitos iam lá porque não tinham, por que eles estavam comendo o que era deles? Se já tinham comida em casa. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Na hora que juntavam para fazer aquela refeição, distribuir o alimento para os irmãos que ali estavam em necessidade, deveria se respeitar, deveria se agir de forma a respeitar as pessoas que estavam ali presentes, respeitar aqueles que iriam vivenciar aquele momento. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse. E aí Paulo os lembra aquele rito de Jesus, pegando o pão, partindo e distribuindo entre os apóstolos. Portanto, eles deveriam respeitar aquele momento dentro do templo, ao distribuírem o pão, primeiro para quem não tem, primeiro para aqueles que faltam nas suas próprias casas. Depois, se sobrar, comamos, mas vamos comer com moderação, com educação, com respeito. Continuemos. Tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Ou seja, todas as vezes que as pessoas se reunirem, que forem oferecer um alimento, lembre-se que Jesus também ofereceu o pão. Ele esteve conosco, caminhando entre nós, caminhando sobre a terra para deixar os seus ensinamentos, para deixar o seu evangelho, que é o pão que alimenta nossas almas, que é o pão que nos fortalece a caminhada. Portanto, ao nos reunirmos, devemos saber compartilhar com aqueles que não têm o alimento tão necessário à manutenção da vida. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Todas as vezes que as pessoas fossem tomar aquele cálice de vinho, que eles comiam pão e tomavam vinho, eles deveriam lembrar que ali era o sangue, mas não é sangue de Jesus. Jesus encerrou sua vida derramando seu sangue por tamanha crueldade das pessoas daquela época. Então, a partir daquele momento, todas as vezes que a gente fosse tomar o vinho, lembrando do espírito do ensinamento do Mestre, o Novo Testamento, que contém a essência dos ensinamentos divinos. O vinho é a essência da uva, aquilo que eleva, que sublima. Então, eles deveriam saber que, naquele momento, ao tomarem um gole de vinho, eles estavam buscando a essência do ensinamento do Mestre,
a essência, a transcendência da matéria. Aquilo que passa por um processo de fermentação, sublima-se pelos filtros para se tornar uma bebida refinada, importante na manutenção da saúde e da vida. Porque naquela época, o vinho não era só para se embriagar. O vinho era para ser bebido com moderação, como suplemento alimentar, para completar a alimentação que eles tinham, que não era tão conforme nós temos hoje. Certo? Então, eles tinham que saber buscar a essência do ensinamento para manter viva a alma do Cristo em nós. A alma dos ensinamentos do Cristo em nós. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, a partir daquele momento, nós tínhamos que lembrar que Jesus partiu o pão e tomou o vinho nos seus momentos finais, compartilhando com todos ali naquele momento, deixando com que todos pudessem desfrutar daquela centelha de amor do Cristo presente ali naquele momento e que deveria ser eternizado, um momento de confraternização onde soubéssemos compartilhar o pão e o vinho. Mas usar tudo com moderação, usar tudo com respeito e amor. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Dentro dos templos, temos que saber usar de tudo com moderação. Principalmente, na hora de distribuir os alimentos, vamos inicialmente distribuir. Depois, se sobrar, nos alimentaremos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Temos que olhar para dentro de nós mesmos, temos que fazer uma retrospectiva da nossa existência, olhando para o nosso coração, como nós estamos nos portando quando estamos nos comportando dentro do dia a dia, para sabermos, então, fazer valer os ensinamentos do Cristo, fazer valer os ensinamentos do amor que o Cristo trouxe para nós. Para que o pão do Cristo, que nos alimenta o corpo, que é o seu Evangelho, esteja sempre nos purificando ainda mais, para que a essência desse ensinamento sublime nossa alma, que é o vinho do Cristo. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então nós temos que saber usar os conhecimentos do Evangelho, aprender os conhecimentos do Evangelho para nos sublimar, para nos elevar para o Pai. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. A doença e a fraqueza da alma está exatamente em não saber respeitar os princípios do Evangelho. E hoje existem muitas substâncias que intoxicam as pessoas, causando grandes problemas. Mas é porque não estamos devidamente sublimados dentro daquilo que se espera para que tenhamos de sublimação para o Evangelho do Senhor. Cometemos erros em vidas anteriores que nessa temos que reparar. Vêm as doenças porque não soubemos comer o pão e tomar o cálice em vidas anteriores. Nesta é o reflexo, que nós temos que nos aprimorar, nos corrigir, para conquistarmos para a próxima existência. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se a gente faz uma retrospectiva constante dos nossos atos, das nossas atitudes, nós seremos diferentes e diferenciados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E veja interessante, se alguém está nos julgando, Deus também está nos julgando. Já parou para pensar nisso? A pessoa está dizendo alguma coisa sobre nós, porque nós exalamos aquilo ali. E aí, vem as consequências sobre nós. À medida que nós vamos nos sublimando, vamos nos aperfeiçoando, vamos procurando entender os caminhos que temos que seguir para o Pai, então vamos estar construindo um mundo melhor para a nossa existência, para os nossos ideais.
Por isso, temos que lembrar que toda vez que estivermos sendo julgados, alguém está nos repreendendo devido a algum karma do passado. Se não é desta vida, é de outra. Por isso, estudar o Evangelho, refletir sobre os ensinamentos do Evangelho, pensar sobre cada uma dessas frases, é de suma importância para a nossa sublimação da alma. É de grande importância para sublimarmos nossos espíritos e procurarmos caminhar com segurança na direção do Pai Excelso. Que Jesus, o excelso mestre do amor e da misericórdia, nos envolva, nos fortaleça e nos dê força e coragem de empreendermos as reformulações de conceito que precisamos empreender e colocarmos em prática as bases do amor, que deve ser sempre presente em nossas vidas, nos impulsionando para uma manhã de luz, para uma manhã de fraternidade e de paz. Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 12 de 1 Coríntios. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Então aqui, Paulo já está falando das coisas espirituais e mostrando para eles que eles não podem mais ser ignorantes. Que já são pessoas que já entendem determinados tópicos do Evangelho, porque antes eram gentios, adoravam ídolos mudos e eram guiados assim. Todos faziam desse jeito. Paulo traz para eles uma nova luz. Mostra que Deus é um Deus de amor e de misericórdia que não é mudo aos nossos pedidos. É um ser espiritual que espera que todos nós nos espiritualizemos com base no amor que todos devemos cultivar em nossas almas. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Todos aqueles que já têm as bênçãos do entendimento superior, que chamavam de Espírito Santo, diz: Jesus é o Senhor. E se dissesse que era anátema, aquele ali estava excluído daqueles que estavam sob a iluminação do Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito somos nós, filhos de Deus, que recebemos de Deus uma etapa a cumprirmos aqui na Terra. Cada um tem seu dom. E temos que respeitar o dom que cada um possui. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então Deus é um só, Ele nos oferece os dons, Ele nos dá os ministérios a cumprirmos as nossas etapas de trabalho e todas as operações que existem na natureza. Só tem um Deus que gerencia e governa. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Cada um de nós temos as nossas manifestações para aquilo que é útil, para aquilo que é engrandecedor. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E tem pessoas que têm a sabedoria para falar. Ele fala enaltecendo nossos ouvidos, iluminando-nos o caminho. Outros também têm o dom da palavra, mas para levar para o outro lado. E a ciência, tão importante, tem tantos e tantos espíritos que a movem, mas nós temos que entender que a essência divina deve estar em todos os corações da ciência. Para quê? Unidos pela essa sensação e pelo esse ideal superior, comece a trabalhar e a crescer para o aprimoramento de cada um. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Então, tem pessoas que têm aquela fé inabalável. Se conversa com ela, você se sente fortalecido, revigorado, por aquela fé que exala do seu coração. E algumas têm a possibilidade de nos curar. E nós temos que respeitar que cada um tem o seu dom, cada um tem a sua possibilidade. Um tem 1000 ideias e coloca em prática, o outro não coloca as ideias em prática, mas ele ajuda
na mentalização para que as coisas aconteçam. Cada um vai cumprindo a sua etapa para o fortalecimento do grupo, para a edificação de todos. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Olha que interessante. Tinha aqueles que produziam fenômenos os mais variados, que encantavam a todos. Respeite. Tem aqueles que professam, fazem as profecias, relativamente adivinham o que vem no futuro, faz as previsões para o futuro. Respeite. Outro, a discernir os espíritos. Não acredite nesse espírito, não acredite naquele. Na codificação espírita, o espírito que selecionava os médiuns para o Kardec era Hahnemann. A outro, a interpretação das... Fala a variedade de línguas, tem pessoas que falam vários idiomas meio indianizados, e tem aqueles que conseguem traduzir aquelas palavras para o idioma que todos possam entender que estão ali presentes. Então, são mediunidades diferentes, são possibilidades diferentes que cada um tem que saber usar e tem que saber colaborar dentro do grupo que nós estamos inseridos. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer o Senhor. Deus nos oferece as nossas possibilidades, porque cada um vai produzir mediunicamente, vai produzir no dia a dia aquilo que ele foi preparado N encarnações. Médiuns bons, médiuns ostensivos que falam línguas, que escrevem psicográfico, produzem efeitos físicos, são médiuns que foram trabalhados ao longo de várias encarnações para exercerem aquela função naquele momento. E nós devemos respeitar e devemos ajudar para que eles cumpram com segurança o seu trabalho. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E Paulo faz uma comparação interessante, de uma didática maravilhosa para nós. Nós temos os braços, temos os dedos, temos as pernas, mas tudo é nosso corpo. Para que nós possamos produzir o que nós produzimos, nós temos que ter as mãos, ter os braços, ter as pernas, um bom cérebro e todos os nossos órgãos internos. E ele está nos lembrando ali que nós somos o corpo do Cristo. Nós somos irradiações do amor do Cristo, que nos mantém com segurança e em vida. A diferença é que uns absorvem mais amor, mais discernimento, e outros menos. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo por quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. E aí o Paulo traz para nós, principalmente quando ele se refere aos coríntios, aquelas pessoas que estavam ali, que todos foram batizados. E a partir daquele momento, nós formamos um só corpo, que como fomos batizados em Espírito, porque Jesus irradia do teu amor para todos aqueles que o seguem, para todos aqueles que estão na terra. Mas somente quando você se dispõe a seguir Jesus, você recebe mais uma parcela de energia, mais uma parcela de amor, e aí você vai aprimorando-se. Você vai realizando o melhor para o seu processo de caminhada, para o seu processo evolutivo. Então, Paulo está mostrando para nós que já passamos pelas provas mais difíceis, pelas provas mais adversas, que nós, não importa se sejamos judeus, sejamos gregos, sejamos servos, livres, todos somos aqueles que recebemos essa centelha divina do Espírito do amor, da responsabilidade da colaboração, para prosseguirmos trabalhando e construindo a edificação de um mundo melhor, a edificação de um mundo de paz, de esperança e de fraternidade. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo?
Se o pé quisesse dizer, eu quero ser mão, mas ele é pé, está junto no corpo, mas ele não quer ser do corpo, mas ele é do corpo, não tem jeito de mudar. O pé, a mão é mão. A didática de Paulo era muito interessante, porque ele achava um ponto de referência para explicar para nós, para não deixar dúvida. Se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? A minha orelha vai deixar de ser do corpo porque ela quer ser olho? Ele está fazendo uma comparação lógica, uma comparação bem transcendente para nós entendermos que, a partir do momento que nós estamos dentro de um grupo, nós fazemos parte do corpo daquele grupo, da essência daquele grupo, quando comungamos os nossos ideais. E aí temos que nos fortalecer e nos empreender para as realizações de um amanhã melhor. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Assim, como nós temos a parte do corpo que é para o ouvido, para o olho, para o olfato, então nós temos também, dentro do corpo mediúnico, as mais variáveis possibilidades mediúnicas, as mais variáveis possibilidades do dom do Senhor. Por isso, nós temos que saber caminhar com segurança, olhando para a nossa estrutura íntima, para o nosso comportamento íntimo, para agirmos e fazermos o melhor possível, para que o bem se estabeleça e esteja sempre nos guiando pelos caminhos que precisamos para alcançarmos a nossa redenção espiritual. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Lembremos, Deus nos oferece segundo o que Ele quer nos oferecer, da forma com que Ele quer nos oferecer. Então, cada membro Deus colocou no seu devido lugar para cumprir a sua devida função. E dentro de uma casa espírita, dentro de um templo religioso, cada um de nós teremos a nossa função, temos que respeitar a função que temos. Temos que trabalhar em sintonia uns com os outros e com os espíritos amigos para nos direcionar para o caminho que nos conduz ao Senhor. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. E aí ele coloca para nós que cada um tem que cumprir a sua missão, cada um tem que fazer bem a sua função, respeitando-se mutuamente, respeitando inclusive as hierarquias dentro do templo. Mas cada um fazer da melhor forma possível a sua função, aquilo que ele tem que fazer. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são membros decorosos, damos muito mais honra. Ou seja, todos os nossos órgãos, todos os nossos membros têm a sua função e têm o nosso respeito e têm o nosso zelo. Nós devemos cuidar de todos os nossos membros, toda a parte do nosso corpo com zelo, com respeito, com discernimento. Porque uns que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Portanto, tem uns que são mais honestos, outros são menos, mas o corpo, Deus dá aquilo que mais falta à pessoa, a possibilidade dele se refazer, a possibilidade dele se reequilibrar. E à medida que a gente entende o ensinamento divino e vamos começar a colocar em prática, nós vamos nos acertando, nós vamos nos enquadrando para aquelas realizações tão importantes que nós precisamos fazer. Olha como Paulo foi de uma didática maravilhosa. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns dos outros.
e um exemplo de solidariedade. Ele chegou num ponto importante. Os olhos querem ser a mão, as mãos querem ser os olhos, mas as mãos têm que lavar os olhos e os olhos têm que chegar onde a mão vai chegar para pegar. Entenderam? Quando nós levamos isso para um corpo de integrantes do templo, cada um tem que saber como deve agir, de que forma deve fazer. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Não deixais que os seus colegas caiam, ampare-os, arrume todos os meios de fortalecê-los e conduzi-los para cima, fortalecê-los e conduzi-los para o regaço do Pai. Trabalhemos juntos, unidos no mesmo sentimento, unidos pelo um ideal superior de grandeza, unidos por um ideal que nos tragam fraternidade e paz. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E quando nós estamos vendo que os membros que são honrados e respeitados, eles levam esse honra e respeito também para o grupo, como nós somos o corpo de Cristo, nós temos que saber que cada um de nós somos um membro do Cristo, um integrante dessa grande família cristã, alguém que tem que levar uma mensagem pelas palavras, também pelas ações e também pela fé. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Aí o Paulo aqui estabelece uma hierarquia que ele achou importante. Primeiro os apóstolos, que deveriam ser respeitados e ouvidos sempre. Depois, os profetas, que traziam as revelações, os doutores que sabiam ler e explicar a lei, os milagres que eram tidos dentro do grupo e aqueles que eram feitos por alguns individualmente. Alguns tinham o dom de curar, pelas mais variadas formas e mecanismos, outros de socorrer, outros de governarem, de organizar, e alguns para falar línguas diferentes, atendendo a todos que ali estivessem dentro daquele grupo. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Porquanto procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E qual caminho é esse que Paulo está falando, hein? Se nós agirmos com zelo e fizermos o melhor possível com aqueles dons que nós temos um caminho ainda mais excelente. É o caminho da paz de consciência. É um caminho que procura nos iluminar para as realizações do amor e da paz. Que saibamos, pois, criar todo o mecanismo de amor, todo o mecanismo de paz e principalmente de respeito entre uns aos outros e de auxílio mútuo, sabendo que se alguém nos aponta um erro, Deus já ouviu há muito tempo. E talvez aquela pessoa que não está nos apontando o erro seja alguém que vai nos dar um alerta para aquilo que nós devemos fazer, como nós devemos nos portar e de que forma nós temos que interagir com a nossa sociedade. E para interagir com a sociedade, nós temos que desenvolver os bons sentimentos, nós devemos desenvolver a boa compreensão, a boa compaixão e, acima de tudo, a disciplina de sabermos nos ouvir um ou outro, que nos fortalecemos, que saibamos nos ajudar mutuamente, porque o caminho que nos conduz ao Pai é um caminho de paz, de fraternidade e de luz. Que Jesus esteja nos abençoando, esteja nos fortalecendo nessa caminhada que ora empreendemos, rumo aos ensinamentos sagrados, rumo ao Evangelho de Jesus. Paz e luz e muitas bênçãos a todos. Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13 de 1 Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Paulo,
coloca a função da caridade no mais alto, no topo sublime de todas as ações humanas. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Aqui a gente vai vendo que a caridade tem uma dimensão maior, muito mais do que doar alguma coisa, que ele fala que poderia doar toda a sua fortuna para os pobres. E Paulo não tinha fortuna nenhuma. Então tudo que ele doasse para o semelhante seria muito pouco. Porque nós temos que fazer tudo com um sentimento de amor, um sentimento de caridade. E ele vai colocar que a caridade não pode ser interesseira, ela tem que estar acima das situações, dos sentimentos humanos que normalmente permeiam todas essas nossas atitudes. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Fazer a caridade fora da caridade não há salvação. Fazer a caridade eleva-nos a alma, fortalece-nos o espírito, dá-nos um sentimento de paz, dá-nos um sentimento de amor ao próximo, dá-nos uma condição de melhor servirmos a causa do Pai. Precisamos assim aprender a trabalhar e a suportarmos uns aos outros, a construir o sentimento íntimo de uns para com os outros, fazendo-nos melhores, fazendo-nos mais condizentes com a justiça divina, fazendo-nos mais condizentes com as realizações superiores da alma. A caridade é uma ferramenta essencial para a evolução do espírito, e Paulo entendeu isso muito bem. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. E por que desaparecerá a profecia, desaparecerá as línguas e a ciência? Não, nada desaparecerá. Na realidade, ele está mostrando para nós que vai haver uma sublimação. A profecia que as pessoas falam transforma-se na nossa sublime intuição, uma sublime percepção daquilo que virá, daquilo que é necessário fazer. E muitas pessoas, quando passam para fazer a caridade, deixam de falar línguas. Mas não perdem sua mediunidade porque estão fazendo caridade. Apenas sublimam a sua faculdade, mudam a sua sintonia e passam a exercê-la de forma útil na hora que for necessário. E a ciência, muitas das vezes, como ele dirá ali na frente, é falha. É o ponto de vista daquele momento. À medida que o tempo passa, ela se aperfeiçoa e aquilo que é verdade hoje, amanhã pode não ser. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. À medida que a gente vai fazendo a caridade, por isso que é importante entender o restante do texto, à medida que a gente vai fazendo a caridade, que a gente vai praticando o bem, vai sublimando nossos sentimentos, nós vamos sintonizando com espíritos melhores e mais superiores, e aí nós vamos começar a realizar um trabalho mais útil e mais engrandecedor para a nossa alma. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E assim também o espírito amadurece, aperfeiçoa,
Nós não somos o mesmo do que éramos há 10, 20 anos atrás. Nós não somos o mesmo do que éramos em épocas recuadas, onde tomávamos atitudes insanas. Recuadas, que eu digo, em outras encarnações. E o passar do tempo nos transformou. Viemos para essa encarnação agindo como menino, agindo como adolescente, agindo como jovem e hoje agindo como uma pessoa madura. Todo o processo de transformação nos ocorre e a caridade acelera a sublimação do nosso ser. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. A partir de um determinado momento que Paulo fala que a gente tem o enigma do espelho para olhar nossa alma. Não que o espelho seja algo enigmático, mas você se olha e como você se vê. Mas na medida que você se aperfeiçoa com a caridade, você já consegue olhar face a face em você. E aí você se reconhece tal qual você é conhecido pelos outros, com as suas perfeições e com as suas imperfeições. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. A caridade que leva o pão ao faminto, a caridade que leva o remédio ao doente. A caridade que oferece o ombro amigo, que oferece uma palavra amiga, a caridade que procura transmutar os sentimentos das pessoas e transformá-lo em uma pessoa melhor, uma pessoa de luz. Por isso, a caridade é fundamental na nossa vida, a caridade é fundamental para nos aprimorar os sentimentos e nos elevar ao Pai. Trabalhemos, pois, para nos fazermos melhores. Trabalhemos, pois, para reedificarmos nossos corações, nossos sentimentos, e assim estarmos em condições de melhor servir a causa do Pai, de melhor servir as causas do bem que deve pulsar sempre em nossos corações. Paz e luz, que Jesus esteja sempre nos envolvendo e abençoando a todos nós, nossos familiares e nossos lares. Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14 de 1 Coríntios. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E aqui, Paulo vai nos dar uma aula de como lidar com a situação da profecia. E o que é profecia? Como nós vamos entender a profecia? Então vamos ver como que Paulo descreve essa situação, como que Paulo descreve como deve ser o dom de profetizar. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Então, se a pessoa está profetizando em língua estranha aos seus ouvintes, ele só está falando a Deus, e em espírito falando de coisas misteriosas, de coisas diferentes, porque as pessoas não estarão entendendo. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, a profetização, o dom de profetizar, era para edificar, trazer informações, trazer conhecimento, exortar, chamar a atenção das pessoas, puxar a orelha, dar um novo rumo, uma nova direção, e consolar, mostrar aqueles corações sofridos, angustiados, como deveriam agir, como deveriam interagir entre si. Então, a profecia tinha como ponto fundamental edificar, exortar e consolar. E até hoje é assim. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Se você fala em língua estranha, se você está entendendo o que está sendo falado, você está edificando para você mesmo. Mas se você profetiza em idioma entendível por todos, você está fortalecendo e edificando a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas. A não ser
que também interprete para que a igreja receba edificação. E Paulo tem uma didática interessante dele chamar a atenção, que ele fala: eu quero que todos faleis línguas estranhas. Certamente, ele já sabia que as pessoas tinham um certo glamour por falar línguas estranhas, mas era muito mais importante, muito mais útil que eles falassem nas línguas presentes, conhecidas, porque assim estaria fortalecendo a igreja, estaria criando meios de todos se beneficiarem com aquela informação que o profeta estava passando. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas que muito mais profetizeis, porque a profecia é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interpretem para que a igreja receba edificação. Então, se você falou línguas estranhas, tem que fazer a interpretação, tem que traduzir aquilo para os outros. Mas na hora que está traduzindo, você tem que ser um bom médio para reter as informações e poder traduzir, a menos que tenha quem traduza. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Se ele chegasse lá falando um idioma desconhecido para os coríntios, iria servir para alguma coisa? Iria ter algum significado? Ia ter algum benefício? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que toca com flauta ou com a cítara? Cada instrumento tem o som apropriado, que é identificável por quem os conhece. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparar para a batalha? Então, a trombeta tinha que tocar de acordo com os símbolos já estabelecidos para que a tropa tomasse a posição de batalha, tomasse a posição segundo aqueles comandos dados pela trombeta. Porque quem nunca viu um desfile militar, hoje a gente usa a corneta, o corneteiro toca vários comandos: sentido, descansar, ombro-arma, ordinário marche, alto. Se não der o comando certinho, como que os soldados vão obedecer? Então, como que você vai falar, profetizar, falar alguma coisa para ser útil a todos em outro idioma que eles não entendam? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como quem falando ao ar. Então, o profeta tem que falar com voz clara, linguagem clara, bem definida, para que todos possam ouvir. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Tem tantas vozes, cada um tem um tom de voz, um timbre de voz, e a gente vai identificar as pessoas por essa voz. Eu conheço uma família que toda aquela família tem um tom diferente na voz. Você escutou? A gente fala assim: ah, esses são os filhos da fulana. Mas a gente já sabe que é um deles, não sabe qual. Mas entre eles sabem quem está falando pelo tom de voz, que para a gente é muito parecido. Então, vocês estão entendendo? Sempre tem algo que alguém diferencia nos tons. Portanto, nas vozes vão ter também algo de diferente que precisa ser entendido, precisa ser percebido. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Bárbaro era aqueles povos circunvizinhos à Grécia, principalmente ao norte da Grécia, e eles não entendiam o que eles falavam. Cada um tem seu idioma próprio e não era bem entendível. Certo? Então, se a pessoa está falando uma linguagem que ninguém entende, ele seria um bárbaro. Que se ele não fosse bárbaro, ele sabia falar o grego. Em relação aos coríntios. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Se a pessoa quer o dom de profetizar,
aperfeiçoe-o para que ele seja bom para edificar a igreja, para traduzir conhecimentos, para somar junto ao grupo aquilo que eles precisavam se inteirar e ter a informação. Pelo que, o que fala a língua estranha, ore para que a possa interpretar. Se você está falando uma língua diferente, uma língua estranha, peça a Deus que te ajude a interpretar. E aí tem que ser um bom médium, porque ele vai passar as informações em um idioma diferente e depois ele tem que lembrar de tudo para poder traduzir. Então o médium tem que treinar a falar naquele idioma que vai edificar dentro da igreja ou dentro do grupo que ele está. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Se eu vou fazer uma oração em um outro idioma, eu entendo o que está acontecendo, mas o outro, como que vai entender? Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então nós temos que procurar ter entendimento sobre como oramos, sobre o que cantamos. Temos que aprender a manter o ritmo natural da nossa conversa, do nosso entendimento, para que todos possam desfrutar daquela situação, desfrutar daquele momento e captar as informações. Para isso, tem que falar no idioma que as pessoas entendam. De outra maneira, se tu bendizes com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o Amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Você está bendizendo, você está fazendo um louvor, mas você não está usando as palavras adequadas, você não está usando o idioma adequado, e as pessoas não vão entender. Então, como que ele vai dizer amém no final se ele não entendeu nada? Simplesmente, maquinalmente? Esse alerta é muito importante, até porque, durante muitos séculos, a igreja só ensinava em latim, e só os mais doutos, os mais que tinham mais condições, aprendiam latim e entendiam o que estava acontecendo. E Ian Hus, baseado no livro escrito por John Wycliffe, lutou para que as missas fossem celebradas no idioma pátrio, acabou sendo morto na fogueira por causa disso, mas a partir dali, principalmente, Martim Lutero conseguiu impor a condição de fazer as missas no idioma pátrio e criou-se então o protestantismo, e Calvino criou o calvinismo na França. Por causa da dissidência, dentre várias dissidências, várias ideias divergentes, uma delas era não fazer a celebração no idioma pátrio para que as pessoas pudessem entender. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Não falou o idioma que ele entende, não falou de forma que ele entenda, ele não edifica. Dou graças a meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. E como Paulo era poliglota, ele dava graças a Deus, porque se ele falava outras línguas, mesmo que o Espírito falasse na língua que falasse, ele traduzia para aquela língua que ele precisava falar naquele povo, para aquele idioma. Olha que interessante. Um médium poliglota oferece mais possibilidades aos espíritos comunicantes. Porque o profeta, eu ia falar só no final, mas acabei já falando, o profeta é um médium que recebe o espírito ou pela mediunidade intuitiva ou inspirativa ou pela comunicação direta, que a gente chama normalmente de incorporação. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Se eu falo uma frase curta de 10 palavras, mas perfeitamente inteligível para as pessoas que estão ouvindo, é mais importante do que se eu falar um discurso de 1 hora numa língua que todos desconhecem, ou numa sofisticação que poucos vão entender. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. As malícias de menino, tipicamente de menino,
aquela malícia jocosa, mas nós temos que ser muito adultos na hora de entendermos as profecias, na hora de entendermos as mensagens, na hora de entendermos o Evangelho. E se nós entendemos perfeitamente, vamos procurar alguém que nos explique. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falaria este povo. E ainda assim, não me ouvirão, diz o Senhor. Por mais que falasse ao povo, por mais que Jesus esclarecesse aquelas pessoas, eles não conseguiam entender. Porque eles queriam as coisas da matéria, Jesus estava no sutil, nas coisas espirituais. De sorte que as línguas são um sinal, como para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então, a língua que nós falamos, quando estamos falando naturalmente, é um bom sinal para os infiéis. Nós estamos esclarecendo os infiéis, porque os fiéis já têm o domínio daquilo ali. A profecia não vai servir muito para os infiéis, que eles não vão entender, mas os fiéis vão entender. Então, a mensagem espírita só vai trazer realmente significado para aquele que a entenda de forma um pouco mais transcendente. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? O que os outros vão pensar de mim se me ver falando em um idioma que ninguém entende, ou várias pessoas falando cada um num idioma diferente durante uma pregação? Que somos loucos. Mas então nós devemos falar no idioma que cada um de nós entendemos. Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Então, enquanto fala línguas estranhas, eles vão achar que todo mundo é louco. Mas se falar numa língua compatível ao entendimento das pessoas ali presente, eles vão começar a se convencer e vão começar a se reestruturarem emocionalmente para melhor entenderem, para começarem a tomar as ações e as atitudes compatíveis com a necessidade e com as condições daquelas pessoas. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. E aí eles profetizavam falando coisas que o outro estava sentindo, traduzindo o sentimento do outro, lançando na cara dele aquilo que ele sentia e às vezes revelava muitas outras verdades. E então eles começavam a perceber que Deus estava entre eles. Não que Deus estava ali em pessoa, mas com representantes superiores que gerenciavam aquelas ações, porque é assim que funcionam as coisas. Muitas das vezes nós queremos que Deus venha até nós. Mas lembre-se, Deus é uma sublime energia que gerencia todo o universo. Bilhões de estrelas, trilhões de planetas e milhares de galáxias. Tudo gerenciado por Deus. E você o quer do seu lado, conversando com você como se fosse um amigo, um irmão? Logicamente que Deus tem mecanismo para nos acionar a consciência pela voz da consciência. Mas existem os espíritos, que são os ministros de Deus, que vêm nos passar as informações necessárias ao nosso esclarecimento, ao nosso aperfeiçoamento, para chegarmos a um mundo de paz, de harmonia e de fraternidade. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Vocês estão reunidos? Quem sabe os salmos, que recite. Quem conheça a doutrina, que explique. Quem tem o dom da revelação, que traga as revelações. E quem fala línguas, que fale línguas. E quem interpreta, que faça as interpretações de cada uma daquelas etapas que foram passadas para nós. E Paulo mostra aqui que para edificar o verdadeiro sentido dos trabalhos espirituais, nós temos que entender
que cada um tem a sua função e deve ser respeitada, deve ser entendida e deve ser trabalhada entre os amigos, entre os irmãos. E, se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e, por sua vez, que haja intérprete. Então, aquele que fala língua estranha vai fazer junto com 2 ou 3 e que alguém sabe interpretar o que ele está falando. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Se você sabe que não tem intérprete, para que você vai falar um idioma que ninguém entende? Vai gerar confusão, vai gerar dúvida, vai gerar medo. A menos que seja ali naquele momento um ponto importante que, ao falar línguas estranhas, os outros possam entendê-lo, possam compreender e servir de edificação para todos ou para concretizar a ideia de que tem um ser superior comandando as vontades daquela pessoa. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. E aí que vem o cuidado, porque o profeta está falando, ele vai colocar as suas ideias, as suas palavras, e elas serão condizentes com aquilo que ensina o Senhor? Elas serão condizentes com os ensinamentos sagrados do Mestre? Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Um está falando, mas veio uma outra revelação para completar o do primeiro. O primeiro para, deixa o outro dar prosseguimento. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Isso significa que era uma mensagem psicofônica para o público, mensagens psicofônicas diretamente direcionadas para as pessoas. E deveria ter alguém para coordenar, porque tem João, José e Manuel. João começou a falar. Se José vai começar a falar, João automaticamente para. Manuel automaticamente para. E assim vai. Quando um começa a falar, o outro para, o outro começa, para que todas as pessoas presentes possam ser instruídas. Isso não só é uma norma para uma reunião mediúnica, como ele mostrava que os seus discípulos, aqueles seguidores do Cristo, eram médiuns e tinha cada um deles as suas dificuldades íntimas para se resolver e tinha a sua força íntima para nos ajudar a caminharmos para Deus, para nos ajudar no nosso aperfeiçoamento, na nossa melhoria. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, cada profeta tinha o seu mentor. E eles estavam sujeitos a eles para fazer o comunicado. E ambos eram responsáveis direto. Mas, principalmente, o médium tinha que ser bem treinado para não deixar o pensamento voar. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Onde estiver as pessoas, ali é um templo sagrado do amor e da misericórdia. E Deus vai estar sempre presente, mas para isso precisamos cultivar a união, o respeito e a paz. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Mas pelo menos elas podiam ir na igreja. Vamos entender isso. Algumas culturas nem podiam ir à igreja. E Paulo já abre essa concessão, elas podiam ir na igreja. E com isso, ele já está dando uma oportunidade para elas e só pede que elas fiquem quietinhas na igreja, não falem. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos. Porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Não brigue comigo falando de machismo. Quem está dizendo isso é Paulo, mas ele já permitia as mulheres nos templos. Nem todo o tempo era permitida a presença de mulher. Ele não coloca as restrições para elas. Simplesmente mostra
que elas podiam ir à igreja, mas desde que ficassem caladas e levassem as dúvidas para as casas para interrogarem seus maridos. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Aqui é um momento que ele traz para nós uma grande reflexão. A palavra de Deus, ela está vindo através de você para ajudar aquelas pessoas, para esclarecer, ou simplesmente está saindo por ali? Ou você fala somente para você? Então, se a pessoa é médium, principalmente de psicofonia, ele tem que procurar entender que ele está pronunciando palavras que vão mexer em vários níveis psíquicos de você, das suas emoções, dos seus sentimentos. E é por isso que você tem que saber para que está dizendo aquelas palavras. Lógico que existem certas comunicações que é só para o médium, direcionada para aquele médium. Mas todos são partícipes daquele processo de readaptação de si mesmo. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Paulo, ele está dizendo que ele não estava ali para proibir, ele estava colocando para eles de uma forma que eles deveriam procurar entender. E o que ele escrevia para eles era um mandamento divino, ou seja, estava dentro dos códigos da lei que ele conhecia. E por isso todos nós que queramos trabalhar trazendo mensagens, tenhamos responsabilidades, tenhamos entendimento para sabermos lidar com cada coisa. E saber qual o cunho daquela mensagem. Tem mensagem que é diretamente direcionada para uma ou outra pessoa, tem outras que têm um cunho mais universalista, mais amplo. E todos precisamos refletir sobre o tamanho da misericórdia divina, sobre o tamanho das possibilidades que nós temos. Que Jesus nos abençoe e nos alimente o espírito para que sejamos sempre construtores do amanhã, para que sejamos sempre trabalhadores da luz. Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 de 1 Coríntios. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Ele está mostrando para a gente o quê? Que ele está anunciando um evangelho no qual nós devemos crer. E crendo nesse evangelho, nós estaremos nos salvando se cumprirmos as leis. Porque basta crer, tudo bem, você crê, mas você segue. Da mesma forma, você vai pegar a estrada e você fala, não, eu posso andar até 110, vou andar 110 km por hora do início ao fim. Aí tem lá 80 km, 60 km. Um radar de 60, você vai passar 110, você vai pagar multa. Porque ali você tem que passar a 60. Embora a velocidade máxima permitida seja 110. Portanto, no longo da nossa vida, no Evangelho, nós temos que procurar entender, estudá-lo e praticá-lo. Eu gosto sempre de citar o exemplo do trânsito, porque é fácil da gente conciliar a infração e a multa, que hoje em dia é muito pesada. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Então ele mostra que ele explicava para as pessoas que Jesus veio
e devido aos nossos pecados, ou seja, aos nossos crimes, às nossas maldades, ele deixou-se imolar na cruz, foi sepultado e deu a prova retumbante do seu poder ao transubstancializar aquele corpo e depois poder aparecer para os discípulos, mostrando que a vida continuava, que ele estava ali e que ele não era simplesmente um fantasma. Ele era um espírito, sim, mas era Jesus. E apareceu-se a Cefas, e ele não cita aqui também, mas Maria de Madalena, e aos 12 apóstolos. E depois, aos 500. Depois foi visto, uma vez, por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então, ele mostra que Jesus apareceu não só para aqueles 12, mas também para 500. E como que 500 vão mentir? E alguns ainda estão vivos. E quando ele fala que já dormem, tem pessoas que têm muito medo, por exemplo, de falar certas palavras. Então, ao invés de falar o nome da doença, chamar aquela doença, aquela isso, aquela aquilo, para não falar doença. E eu entendo quando eles falam dormem, é para não falar que morreu. Eles falam dorme, daqui a pouco vai ressuscitar no Senhor. Mas não é que vai ficar lá dormindo para sempre. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. E Paulo se coloca como uma pessoa muito criminosa perante Deus. E depois ele se coloca como muito pequeno, que ele fazia tudo aquilo, mas que ele não merecia fazer tudo aquilo que ele fazia. E, embora trabalhasse arduamente, foi o principal esteio, o principal sustentáculo da divulgação do Evangelho e da manutenção da integridade do Evangelho foi Pedro. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então ele fala que ele se tornou o que ele se tornou pela graça do Senhor, trabalhou mais do que todos e qualquer dos apóstolos, mas não por ele. A graça de Deus que o envolvia, que o impulsionava. Então, ou seja eles, assim pregamos e assim haveis crido. O que eles ensinavam sobre a vida aqui na terra e após a morte, a ressurreição, ou seja, a ressurreição que é a continuidade da vida depois da morte, ele sempre ensinou e sempre mostrou para cada um de nós. Ora, se pega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. E aí eles tentavam filosofar, imagine os gregos daquela época, tentando acreditar no espiritual se eles eram extremamente materialistas. Aí começa, conforme existe até hoje, mas será que é mesmo? E aí Paulo dá um puxão de orelha geral. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. E aí ele faz um jogo de palavras para mostrar para os gregos: eu estou mentindo? Vocês estão falando que eu sou mentiroso? Vocês estão dizendo o quê? E as pessoas têm que prestar atenção nisso. Aí a pessoa fala assim: mas eu não acredito. Não acredito em quê? Por que você não acredita? De que forma você não acredita? Então nós precisamos entender que ele está nos mostrando a forma com que nós devemos acreditar, a forma com que nós devemos crer, a forma com que nós devemos entender o conjunto de situações e os fatos em si. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E aí ele mostra-nos a responsabilidade que temos, mostra como temos que procurar entender para melhor agirmos, para melhor interagirmos as nossas energias psíquicas com Cristo, para melhor praticarmos o Evangelho. É importante e necessário entendermos que
A todo instante nós somos convidados a fazermos nosso trabalho de reforma íntima e deixarmos de pensar coisas que não valem a pena para acreditarmos de forma pura, de forma convicta, de forma a fazer crescer o Evangelho em nossas vidas, a fazer crescer o resplendor das luzes celestes do amor em nossas caminhadas. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Portanto, nós temos que esperar em Cristo não só nesta vida, mas também, principalmente na próxima vida, na existência espiritual e principalmente na próxima reencarnação, quando já seremos melhores. Mas, por sermos melhores, também teremos mais débito a reparar, porque somos endividados perante as leis cósmicas. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. O trabalho de reformulação de conceitos, o trabalho de reformulação íntima, está em todos nós a necessidade de nos repararmos e de edificarmos as luzes do amor. E se Jesus morreu, então ele também nos deu a oportunidade de entendermos a continuidade da vida. E o mais importante, a importância de sabermos perdoar incondicionalmente. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Como Adão morreu e pereceu, todos nós morreremos e pereceremos. Mas o Cristo trouxe uma forma de nos dar uma vida transcendente. Mostrar que a vida continua e podermos confiar que essa vida continua. E o principal, saber que tem uma regra de conduta nesta vida para estarmos bem na próxima vida. Mas, cada um por sua ordem, Cristo na sua vinda. Então, nós somos seres cristãos. Temos que saber que Jesus está na base de tudo, construindo como primogênito do amor, da misericórdia, para nos dar o norte que devemos seguir, e devemos saber trabalhar. Essa vinda de Cristo é o quê? Jesus está aqui, reencarnado, caminhando entre nós, aí ele vai vir em espírito julgando os bons e os maus, ou vai ser o momento em que nós soubermos praticar o Evangelho a tal ponto de colocarmos os bons sentimentos em nossos corações. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império de toda potestade e força. Não é o fim do mundo, é o fim do império, da potestade e da força. Há um momento em que vai brotar as consciências, vai brotar as leis do amor, vai brotar as leis da solidariedade. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ao momento em que a bondade imperar entre os homens, é o momento que Jesus estará entre nós. É importante entendermos que o Mestre vem trazer para nós as bases do amor, as bases da solidariedade, para que possamos, então, trabalhar a construção do nosso mundo íntimo, a construção do desenvolver dos nossos sentimentos, do nosso engrandecimento perante Deus. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Mas todos tinham medo de morrer e têm medo de morrer até hoje. E como que vai aniquilar a morte? Entendendo que a vida continua, que a vida é um ciclo de nascer, viver, crescer, progredir, morrer, continuar crescendo espiritualmente, progredindo espiritualmente, reencarnar e iniciar o ciclo novamente. Acabou a morte. Há ciclos. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se executa aquele que sujeitou todas as coisas. Tudo está nas mãos do Cristo. Mas como temos muitas maldades ainda para limpar de nossa alma, passamos por experiências desagradáveis, depurando-nos, tomando consciência, aprendendo a respeitar, aprendendo a construir, aprendendo a edificar dias melhores para todos nós. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então, também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja
tudo em todos. Chegará um momento em que nós estaremos plenamente cônscios da existência de Deus. Agiremos para não macular a nossa consciência. Agiremos para respeitarmos as regras divinas tal qual Jesus respeitou. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam, então, pelos mortos? E aí, Paulo está mostrando para nós que eles faziam o batizado para fortalecerem seus vínculos espirituais superiores, mas se você não acredita que o morto vai ressuscitar, ou seja, vai sair daquele corpo, vai viver como um espírito liberto, é esse sentido que está dando aqui, viver como espírito liberto, então você está perdendo seu tempo. Mas você tem que crer, você tem que acreditar, você tem que fazer valer novas regras, novas leis, novos princípios. Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Por que estamos em perigo? Passamos por tentações, passamos por situações bem complexas, existe um mundo perigoso em torno de nós, existe um compromisso a edificar o bem em nosso coração. Eu protesto que cada dia morro, glorificando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, todos os dias, ele sabia que ele morria um pouquinho do homem velho para se fortalecer em Cristo e nos ajudar a termos um parâmetro para seguirmos o Cristo. Nos ajudar a termos um parâmetro de melhoria, de aperfeiçoamento, para estarmos mais perto de Jesus. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, esse combate às bestas em Éfeso deve ser alguma coisa bem complexa que ele passou. Na hora que chegar as cartas em Éfeso, nós vamos perceber. Ou seja, ele lutou contra pessoas que não entendiam bem o significado do Evangelho, passou por tormentos espirituais de obsessores cruéis. A troco de quê? Simplesmente porque todo mundo queria comer e beber, porque amanhã vai morrer mesmo? Não, é para que a gente tenha noção de que a vida continua, que temos que acreditar em Deus, que temos que acreditar na vida espiritual. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Entendamos isso. Vivamos isso. Vigiai, justamente, e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-vos, para vergonha vossa. E aí nós temos que ficar vigilante bastante, para evitarmos as más conversas, porque as más conversas corrompem os bons costumes, e não ficar dando ouvido àquelas pessoas que ficam tentando tirar a fé do outro, tentando tirar os bons sentimentos que cada um coloca para si, que cada um procura fazer vivenciar em si. Então são aquelas traçazinhas que aparecem dentro do nosso convívio religioso, tentando tirar a nossa fé, minar a nossa fé. Vigiai, justamente, e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo, para vergonha vossa. Então, nós temos a nossa fraqueza e aqueles que estão no nosso meio, como traça, nós temos que ter muito cuidado com eles. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? E aí ressuscitar os mortos, a pessoa estava raciocinando certo. Porque ressuscitar significa, para o entendimento de alguns, levantar com todo o corpo. Mas esse ressuscitar não é levantar com todo o corpo, é o espírito despertar para uma vida transcendente que há de vir com responsabilidade e consciência dos seus atos. Portanto, Paulo, insensato, ó tu que semeias, não é verificado se primeiro não morrer? Se você joga a semente na terra, primeiro ela tem que morrer. Ela tem que deixar de ser semente, ela tem que abrir, e ali se transformará no vegetal que lhe é inerente. E quanto mais semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mais o simples grão
como o trigo ou de outra qualquer semente. Você joga o grão, nasce alguma coisa transcendente, que dê vida, que dá vida. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer e a cada semente o seu próprio corpo. Por mais que você semeie, não importa o que você semeie, vai ter o corpo necessário ao processo de evolução, o corpo necessário ao processo de crescimento espiritual para a melhoria de cada um de nós. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. Tudo é carne, mas cada carne tem a sua especificação. Temos a carne do peixe, temos a carne dos animais, temos a carne das aves, cada uma com as suas características e principalmente a carne dos homens. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Para as pessoas entenderem, para Paulo conseguir explicar, ele tinha que fazer as pessoas pensarem muito. Ele fazia um jogo de palavras para as pessoas irem... Cheguei, entendi, compreendi. Então, ele ia levando as pessoas dentro de uma linha de raciocínio. Então, como tem as carnes diferentes, também tem o corpo celeste e tem o corpo terrestre. A glória do corpo celeste é diferente da glória do corpo terrestre, lógico. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Ao irradiar de cada estrela é diferente. Cada estrela tem a sua luminescência própria, cada estrela tem seu brilho próprio, principalmente para quando estamos olhando a olho nu. E assim também o Sol e a Lua têm as suas luzes que diferem uma nitidamente da outra. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará incorrupção. O teu corpo está cheio de problemas e você tem os vícios desse mundo, mas quando chegar no plano espiritual, você toma consciência do seu espírito eterno e imortal. Aí você tem que estar firme na fé, firme nas convicções do Senhor, para dizer assim como Paulo: eis-me aqui, Senhor, que queres que eu faça? E lutar para fazer o bom trabalho, fazer o bom combate para servir a causa do bem. Não se entregar às culpas, o remorso, o arrependimento estéril, mas sim saber que você é culpado pelos seus próprios erros, arrepender-se de ter feito, arrepender de ter tomado aquelas atitudes e levantar a cabeça e começar a agir para a prática do bem. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Paulo estava mostrando que a gente vive aqui no mundo as situações inerentes a este mundo, e nem todos têm força suficiente para superarmos o peso do corpo. Mas ao chegarmos no plano espiritual, ergamos a cabeça, pedimos aos céus amparo e ajuda, e os céus enviará para nós a força do amor, para começarmos o trabalho de edificação do bem em nós, auxiliando aqueles que estão em situação mais difícil. E que todos os espíritos que estão em sofrimento no plano espiritual, devido aos conflitos, às dúvidas, ao arrependimento, ao remorso, abram seus corações para Deus, para que a flor do amor venha florir seus jardins existencial com as realizações da paz, da caridade e da misericórdia. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Nascemos no mundo preso a um corpo físico, que é um corpo animal, que terá que crescer. Chega num certo momento, ele começa a passar pela decrepitude, perdendo sua vitalidade e suas energias, para começar novamente a crescermos em espírito e retornarmos ao plano espiritual com plenitude do nosso ser. Respeitemo-nos as nossas forças e procuremos criar o divino em nossas almas. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão
em espírito vivificante. Olha que interessante. Lá no início, era uma alma que vivia com as injunções de um mundo agressivo, selvagem. Mas lá na frente, um Adão pleno de espiritualidade, que já entende a sublimação da alma, que já entende a sublimação do espírito para caminhar para Deus. Mas não é primeiro o espiritual senão o animal, depois o espiritual. Então, os princípios da vida vivíamos selvagemmente, sem base de entendimento espiritual superior. Lá na frente, encarnação após encarnação, vamos sublimando nossa alma e dando mais valor às coisas espirituais, entendendo mais as coisas espirituais. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. E aí ele faz a comparação entre Adão e Jesus. Adão é da terra, viveu para a terra, trabalhou para a terra. Jesus veio como Senhor da terra e do céu, nos mostrar como viver bem na terra para conquistarmos o céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Quem veio na terra vivendo como os terrenos, convivendo como os terrenos, agindo de forma tal qual se age aqui na terra. Mas tem aqueles que buscam as coisas celestiais, embora estejam na terra, estão vivenciando o amor celeste, construindo o amor celeste para a sua caminhada, para a sua glória. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E Paulo nos mostra que estamos sempre trabalhando intimamente para nós crescermos espiritualmente, para nos fazermos melhores. Assim como no princípio agíamos de forma muito materialista, vamos procurando agir cada vez mais sobre a forma espiritual mais celestial possível. Principalmente quando já compreendemos a importância da prática do Evangelho de Jesus. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Agora ele deu uma chave. Aprendamos a viver com amor, com respeito, mas nos espiritualizando e abandonarmos as corrupções do mundo, as vicissitudes do mundo. Eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Já que muitos acreditavam que iam ficar dormindo eternamente, nós estaremos sendo sempre transformados dia a dia nesta vida, no corpo físico. É assim que chegarmos no plano espiritual, a constante transformação dos sentimentos e dos ideais para a sublimação do espírito imortal. E essa transformação do espírito imortal vem trazer-nos paz, harmonia, consciência dos nossos atos e amor pelo bem. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esse toque da trombeta tem, se não me engano, no livro Iniciação à Viagem Astral, Miramês dá uma explicação sobre isso, e tem outros livros que também nos dão essas explicações de como é a ideia da trombeta, como que a espiritualidade traz para nós determinados princípios que nós temos que procurar entender para sublimarmos os nossos sentimentos e procurarmos, então, estabelecer um vínculo de amor uns para com os outros. E essa trombeta é o quê? É quando determinados espíritos, para despertar outros espíritos, tocam essa trombeta por muito amor, compaixão e misericórdia, para que espíritos despertem da letargia que se encontram e comecem, então, a ascender para o reino de luz. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade.
Então, nós temos que treinar, abandonar a nossa fraqueza íntima para nos fortalecer nas lides do amor e sermos mais úteis na seara do Senhor. Nos fortalecermos para vencermos as adversidades que tem em nosso caminho e construirmos um ideal superior de luz e de paz, de fraternidade e sabedoria. Temos que tornarmos-nos incorruptíveis, temos que tornarmos-nos senhores da nossa imortalidade. E nossa parte mortal, então, tem que se revestir dessa imortalidade, ou seja, tomar consciência que em nosso corpo tem uma essência eterna, o espírito imortal. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. À medida que eu entendo a vida espiritual, à medida que eu entendo a transcendência da vida e a continuidade dela, então a morte será apenas uma passagem. Porque eu sei que a vitória do meu espírito sobre a matéria sobrepujou todas as tentações do mal. Ao chegar no plano espiritual, estou cônscio de que eu tenho que ser útil na seara do Senhor. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, ele está mostrando que se nós, o aguilhão da morte é o pecado, ou seja, à medida que nós vamos transgredindo as leis divinas, nós vamos nos enfraquecendo e aí a gente morre. À medida que aprendermos a cumprir bem as leis divinas, nós vamos nos fortalecendo e a gente vai viver mais tempo. E para que ter medo do inferno se a gente está se espiritualizando, está praticando bem a lei divina? Portanto, o pecado, ele tem força enquanto não conhecemos a lei. Mas quando conhecemos a lei e deixamos de praticá-lo, a gente vence o pecado. Então, a lei é o limite para o pecado. E à medida que a nossa consciência entende que existem esses limites, automaticamente nós vamos fugindo das tentações, vamos vencendo as nossas perturbações e conquistando o amanhã de luz que todos nós precisamos. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E então ele traz para nós a importância de vencermos porque estamos com Jesus, confiantes nas promessas do Cristo e principalmente cientes que temos que praticar o Evangelho do Cristo. E a partir daí, somos aqueles que edificam o amor e a paz e as bases da fraternidade legítima que deve existir em nossos corações, que vai nos impulsionar para os amanhãs radiantes de luz, de amor, de fraternidade e paz. Que as bênçãos do Senhor Jesus estejam sempre em nossas vidas, nos fortalecendo. Que todas as dúvidas se dispersem e a confiança na promessa do Cristo, de uma manhã radiante de luz, esteja sempre firme e forte na nossa mente e em nossos corações. Trabalhemos, pois, para que esse amor resplandeça em nossos corações e em nossas vidas. E sejamos aqueles que seguem, firmes e convictos, a vitória e as bases dos ensinamentos do Cristo. Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16 de 1 Coríntios. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E aqui Paulo está dizendo para fazer as coletas do primeiro dia da semana para oferecer aos santos. Seria um sexto do seu trabalho semanal, conforme a sua prosperidade, dentro daquilo que você pode dar. Portanto, que ele coloca dentro, conforme a sua prosperidade. Ele não está falando para juntar de qualquer maneira, deixando faltar para os demais. E quando tiver chegado,
mandarei os que por cartas aprovades para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Então tenha condição. Aqueles que aprovarem a proposta dele, então ele vai tomar as devidas posições para levar essas dádivas para Jerusalém. E, se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei também ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. Ainda coloca entre parênteses a importância dele passar na Macedônia. Bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. E aí ele já deixa aquele ponto de interrogação: talvez eu fique com vocês durante todo o inverno, fazendo as minhas andanças e que vocês possam me acompanhar. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. E Paulo ali está falando da saudade que ele sentia dos amigos, dele querer estar com eles. E eu entendo que ele nunca mais voltou à Anatólia, aquela região onde hoje é a Turquia e a Grécia, porque ele já estava bem idoso, bem debilitado, e isso não facilitava tanto o seu deslocar, e ele dedicou praticamente toda a sua vida a pregar aos romanos. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecoste. Porque essa porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. A ideia dele passar em Éfeso, ficar um tempo em Éfeso, ajudando lá, porque uma porta grande abre para ele ali de pregação, mas também tem muitos adversários a serem vencidos, a serem quebrantados no amor e nas lógicas transcendentes de Paulo. E se for Timóteo, vede que esteja sem ter temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Aí ele já disse: se Timóteo for no lugar dele, também fiquem sem temor, recebam-o, porque ele também é um grande trabalhador do Evangelho. Porquanto ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. Acompanhai ele em paz, trate-o bem, a recomendação que ele faz, e que ele esperava todos como irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Esse Apolo não é o deus Apolo, é uma pessoa com o nome de Apolo, que ele roga para ir, mas ele não pôde ir naquele momento. Quando tiver a ocasião de ir, ele irá. Era aquelas pessoas que iam levar as correspondências a Paulo e chegavam, ficavam um bom tempo ali com ele, participando dos trabalhos dele. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estefanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao mistério dos santos. E aqui ele pede, então, por uma família. E o importante é que ele mostra para a gente: todas as nossas ações têm que ser feitas com caridade, com respeito, com amor. E também temos que trabalhar para que a família de Estefanas, essa é uma pessoa que deveria estar passando por uma certa dificuldade, uma família passando por dificuldade, e deveriam, então, olhar para eles com mais atenção, com mais ajudas. Que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Bom, aí já ficou entendido que a família de Estefanas era uma família muito dedicada, que iriam fazer um trabalho que eles deveriam respeitá-los e ajudá-los. Folgo, porém, com a vinda de Estefanas e de Fortunato e de Acaico. Também antes supriram o que de vossa parte me faltava.
São amigos de Paulo que o davam apoio, que o ajudavam durante o tempo que estava ali, e ele fica feliz e satisfeito com a ajuda dessas pessoas, com a presença dessas pessoas quando por lá passar. Porque recrearam o meu espírito e o vosso, reconhecei, pois, os tais. Então, todos esses nomes que ele vai citando era para que as pessoas os respeitassem, procurassem fazer o possível para ajudá-los, porque eram pessoas que trabalharam com Paulo, que fizeram aquilo que podiam fazer para o trabalho que Paulo tinha que desenvolver. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. Áquila e Prisca, eles deram o primeiro apoio a Paulo nos desertos, quando Paulo vai para os desertos, lá em Jerusalém, ainda em Israel, fica lá um bom tempo se preparando, trabalhando, se aperfeiçoando, estudando o evangelho junto com Áquila e Prisca. Depois esse casal vai para Roma, eles se encontram de novo na Grécia e eles voltam, e se não me engano eles ficam em Éfeso, depois até o final da vida. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudação à minha própria mão de Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. Paulo faz essa saudação, pede pelos seus amigos, dedica firmeza, paz e compaixão a todos, fala da sua intenção de ir passar de novo, visitando os amigos, passando por toda a Galácia, né, que é aquela região hoje é a Turquia, e saúda-os e pede que todos estejam sob a graça de Jesus Cristo e com amor a Jesus Cristo. Aprendamos-nos, então, a amar o Cristo, a ter amor pelo Cristo. E assim, nós terminamos essa etapa, chegamos ao término da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E assim poderemos estar sempre colaborando com o bem, procurando esclarecer consciências, levando o Evangelho a muitos corações. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre em nossos corações e em nossas almas.